Esses tão famosos poderes oculares, o Sharingan e o Rinnegan. Lembrando que esse vídeo será a primeira parte de todos os poderes oculares do anime. Na terça-feira teremos a segunda parte, onde falaremos mais especificamente sobre o Byakugan e o Tensengan. Sem mais delongas então, bora lá! Para começarmos, vamos entender primeiramente a origem do Sharingan. E basicamente nós vimos antes de qualquer outro a Kaguya usando somente os seus poderes, porém foi com a Goromo ou o Sábio dos Seis Caminhos que a sua verdadeira forma se manifestou. Seguindo após o Goromo, esse poder ocular foi passado para seu filho Indra e posteriormente para seus descendentes, no caso o clã Uchiha. Conhecemos a sua origem, agora vamos entender como o Uchiha desperta esse poder ocular. E como afirmado, o Sharingan está totalmente ligado à maldição do ódio, e basicamente o que seria essa maldição? Bom, vamos lá. A partir do momento em que um membro do clã Uchiha começa a sentir emoções mais fortes por alguém, como por exemplo amor pela sua família em geral ou uma amizade muito ligada, e se por acaso algo de ruim vier a acontecer com alguma dessas pessoas, e esse Uchiha sofrer um estresse emocional muito grande, uma espécie de chakra especial é liberada pelo seu cérebro, o que tem como resultado a transformação de seus olhos no Sharingan. Lembrando que essa transformação não ocorre somente através do ódio, e sim de qualquer sentimento que traga um estresse emocional a essa pessoa. Por fim, vamos às suas habilidades e evoluções. Bom, Sharingan se consiste em duas partes, o olho da percepção e o olho do hipnotismo. Com a percepção, o usuário ganha habilidades, como por exemplo a capacidade de ver o fluxo de chakra de uma pessoa, também de descobrir se alguém está sob o efeito de uma ilusão, além de uma incrível clareza que possibilita a esse Uchiha visualizar detalhes extremamente sutis, e também de ver através de algo que atrapalha sua visão, como por exemplo uma névoa muito densa. Seguindo com a percepção, o usuário também pode prever movimentos que estão prestes a acontecer e com isso sempre estar um passo à frente de seus inimigos. Porém, nem sempre o corpo dessa pessoa consegue reagir à velocidade da sua visão. Por fim, uma das habilidades mais conhecidas do Sharingan é a capacidade de copiar perfeitamente qualquer técnica que ele testemunhe, sendo assim o usuário pode memorizar praticamente todo tipo de ninjutsu, genjutsu ou taijutsu. Lembrando que técnicas próprias de alguns ninjas não podem ser copiadas. Mais um detalhe que vale ser mencionado: apesar de poder copiar, o Uchiha precisa estar preparado para usar essas técnicas copiadas, caso contrário ele pode se prejudicar. Como exemplo aqui temos o Sasuke, que conseguiu copiar um pouco do taijutsu do Rock Lee, porém quando foi usá-lo contra o Gaara ficou completamente desgastado por não ter o mesmo treinamento e preparo físico do Lee. Entrando agora no hipnotismo, e essa com certeza é a parte mais utilizada pela maioria dos usuários do Sharingan. E bom, como já vimos várias e várias vezes, esse é o tão famoso Genjutsu, e essa técnica se consiste em utilizar uma hipnose no seu oponente, fazendo ele ter pensamentos e ações controlados através de um simples contato visual. Por fim, através dessa hipnose, usuários mais avançados do Sharingan, no caso que possui o Mangekyo ou Sharingan, pode até mesmo controlar feras gigantescas, como a Manda ou até mesmo uma Biju. Seguindo o nível de ilusão que um genjutsu pode atingir, depende de usuário para usuário e também de seu conhecimento. E a partir daí o seu alvo pode ser induzido a dormir, a paralisia completa ou até mesmo a reprodução de memórias. E para finalizarmos essa parte do hipnotismo, vale mencionar que o Sharingan pode reproduzir dois poderosos genjutsus, no caso o Izanagi e o Izanami. E uma breve explicação sobre ambos: usando o Izanagi, o usuário pode deformar a realidade por um curto período de tempo, assim transformando a realidade em ilusão e a ilusão em realidade. Por fim, com esse poder ele pode até mesmo escapar da morte, reescrevendo seu destino. Lembrando que o usuário somente pode usar o Izanagi caso tenha o DNA dos Uchihas e dos Senjus, e particularmente nesse genjutsu já vimos o Obito usar contra Konan. Seguindo agora temos o Izanami, e nesse caso a vítima é presa em um ciclo infinito que também desconsidera os seus 5 sentidos, e a partir daí ele somente pode quebrar esse ciclo infinito caso se arrependa e aceite o seu próprio destino. Lembrando que o Izanami foi feito para combater o uso indevido do Izanagi.
Mas como assim, Solo? Um combatia o outro? Bom, existia uma malandragem na hora de usar o Izanagi. Por exemplo, o cara usava o Izanagi para fugir da morte e como consequência ele ficava cego desse olho. E depois ele usava o Izanagi no seu outro olho para dizer que nunca tinha usado esse genjutsu. E como consequência ele voltava a ter os seus dois Mangekyous ativos. O que tinha como resultado o ciclo infinito desse jutsu. E o Izanami foi feito para realmente quebrar esse ciclo. Ah, e voltando ao Izanami, já vimos o Itachi usar esse genjutsu contra o Kabuto. Izanami wa sono A to A'を重ねこれがイザナミだ Por fim, esses dois genjutsus, por serem extremamente perigosos, foram considerados jutsus proibidos, no caso um kinjutsu. E também podemos mencionar que o uso de qualquer um desses dois genjutsus fará que o olho que lançou as ilusões seja fechado para sempre. この両方の力を持つ者だけが許される道術奴はこの輪 Chegando agora nas suas evoluções, temos primeiramente o número de Tomoes. E bom, quando algum usuário desperta o Sharingan, esse olho vem com um número diferente de Tomoes que varia de um para o outro, tendo como estágio final o Sharingan completo com 3 Tomoes. E nesse estágio, basicamente o que acontece é a melhor utilização das técnicas básicas do Sharingan, que vão aumentando de acordo com o número de Tomoes. Seguindo agora com as nossas evoluções, temos o Mangekyou Sharingan, e particularmente poucos Uchihas possuíram esses olhos. E a base principal para despertar o Mangekyou sempre foi através de um trauma muito forte, que no caso estamos falando da morte de uma pessoa muito importante para o usuário do Sharingan, exemplificando a emoção de perder um amigo ou familiar. Por fim, a partir dessas informações, vários Uchihas obcecados por poder ao longo de gerações mataram pessoas mais próximas a eles, a fim de despertar o Mangekyou Sharingan. Continuando diferente do Sharingan comum, cada Mangekyou Sharingan possui uma aparência diferente e também concede a seu proprietário um poder único. Vale citar que todas as habilidades básicas do Sharingan também são melhoradas, por fim o Mangekyou também possibilita o uso do Susanoo ao seu usuário. Seguindo certamente, essa evolução não traz somente benefícios, obviamente malefícios também estão inclusos. E dentre esses malefícios, 2 se destacam, e o primeiro é a quantidade considerável de chakra que o Mangekyou consome de seu usuário, o que pode levar a tensões e a muito cansaço durante o combate. E o segundo é o uso prolongado do poder ocular, o que acaba levando a uma inevitável cegueira a quem abusa desses olhos. しかし順調だったマダラの身に Finalizando, vamos a uma breve lista de quem despertou o Mangekyou Sharingan, dando início com o Indra Otsutsuki. Agora temos os irmãos Uchihas Madara e Izuna. Pouco abaixo temos outros irmãos, Uchiha Itachi e Uchiha Sasuke, e ambos têm o Amaterasu como poder principal. Seguindo agora temos o Obito e de certa forma o Kakashi, e ambos possuem o Kamui como poder principal. Mais um e temos Uchiha Shizui, com seu poder de teletransporte, também um dos genjutsus mais poderosos que existiram. Continuando temos Uchiha Shin e também o pai do Sasuke e Itachi, Fugaku Uchiha. E por fim, alguns Uchihas que apareceram brevemente no anime, temos o Naka, o Baru, o Rai e a Naori, e também o Agoromo, porém o visual de seu Mangekyou nunca foi mostrado. Prosseguindo com outra evolução, e temos o Mangekyou Sharingan Eterno. E sendo bem breve, essa evolução é a mesma coisa que o Mangekyou normal, porém como o nome diz, ele é eterno. E bom, lembra que eu disse que com o uso exagerado dos poderes do Mangekyou, o usuário ficaria cego? Então, existe uma forma de burlar esse efeito colateral, e ela se consiste em transplantar o Mangekyou de um outro Uchiha que tenha laços de sangue com quem vai receber os olhos. Assim, juntando 2 Mangekyous é formado o Mangekyou Sharingan Eterno. E nessa forma, a visão do usuário é restaurada completamente e seus poderes também são reforçados. Por fim, os únicos a ter esses olhos foram o Sasuke e o Madara.
新たな光を手に入れた。そしてE finalmente chegamos ao Rinnegan. E literalmente esse olho significa olho da reencarnação. E como dito, quem viesse a possuir o Rinnegan seria considerado um deus da criação que iria acalmar e espalhar a paz sobre o mundo. Ou seria um deus da destruição que literalmente iria reduzir tudo a nada. Por fim, o Rinnegan foi despertado pela primeira vez pelo Agoromo, que posteriormente usaria esse poder para se tornar o sábio dos 6 caminhos. E ele somente manifestou esse poder porque herdou o chakra de sua mãe que possui o Rinne Sharingan. Seguindo a base principal para despertar o Rinnegan é combinando o chakra dos filhos do Agoromo Indra e Ashura, ou melhor o chakra do clã Senju e do clã Uchiha a fim de despertar o chakra do Agoromo. E o único que conseguiu esse feito após milhares de anos foi Uchiha Madara. Vale citar o Rinnegan Supremo, e o único a ter esses olhos foi Uchiha Sasuke após receber parte dos poderes do Agoromo. E basicamente esse é o Rinnegan normal, porém com 6 tomoes, o que obviamente aumenta as suas habilidades. Rinnegan. Continuando, vamos às suas habilidades. E basicamente o usuário do Rinnegan pode praticamente fazer tudo o que quiser, e ao mesmo tempo isso ele não requer chakra para mantê-lo ativo. E a base é realmente essa, então não adianta citar dezenas e dezenas de poderes aqui. E por fim, vale ressaltar que certas habilidades apenas o proprietário original do olho pode usar. Como exemplo temos o Limbo do Madara. Por fim, vamos a mais uma lista de quem já despertou o Rinnegan. E de cara temos o sábio dos 6 caminhos, Agoromo. Abaixo dele está Uchiha Madara, e o seu Rinnegan já foi transplantado para o Nagata e o Obito. Seguindo temos o Sasuke com seu Rinnegan Supremo, e o seu poder principal é o teletransporte. E por fim temos o Momoshiki, que apareceu no filme Boruto The Movie. E vale citar algumas diferenças, e no seu caso o seu Rinnegan fica na palma de sua mão e tem uma coloração vermelha, diferente da coloração roxa que estamos acostumados. E o seu poder principal é absorver qualquer tipo de ninjutsu. Por último temos o Rinne Sharingan, e esse poder ocular apareceu pela primeira vez com a Kaguya e foi a partir dele que se gerou o Sharingan e o Rinnegan. E a sua história basicamente se resume em ter se manifestado depois que a Kaguya comeu o fruto do chakra, e depois de muito tempo o Uchiha Madara também despertou esse poder ocular para lançar o Tsukuyomi infinito sobre todos. E por fim, as suas habilidades e poderes se consistem em poder usar tudo e exatamente tudo que o Rinnegan e o Sharingan podem fazer. Esse é realmente muito apelão. Hamura. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like que ajuda demais. Também de assistir o último vídeo onde eu falei sobre os almirantes de One Piece, tá bem legal. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, me segue lá pra gente ter uma interação melhor. Muito obrigado e valeu!